É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Aleluia. É Deus. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém. Todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi o seu agrado? Meus irmãos, neste texto sagrado, vamos ver a chamada de Paulo. E a gente vai ver que Paulo, ele é escolhido antes de nascer. E é a mesma forma com nós. Deus nos escolheu antes de nós nascer. E em Efésios, capítulo 1, versículo 4, é dito: portanto, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então a gente vê como que a gente é privilegiado. Aleluia. A gente é escolhido antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, se não vamos só agradecer a Deus por ter nos escolhido. Agradecer a Deus. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz, estou alegre. Os irmãos podem se assentar. Estamos aqui. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos falando da sua palavra. Agradeço também ao Ian, ele fez o convite, ao irmão Armando também, a irmã Eliane, muito bom estarmos revendo, e alguns irmãos também. Quero parabenizar também a liderança dos jovens, porque nós sabemos que muitas das vezes não é fácil nós conseguirmos uma reunião com um número tão grande, então eles estão de parabéns. E vocês que trouxeram Bíblia neste momento, convido a abrir no livro de Daniel, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, é bastante conhecido, todos nós conhecemos este texto bíblico. Quando o Ian me convidou, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e o nosso pastor ontem pregou, e aí eu vi que era a confirmação de Deus, e hoje eu estudei um pouco. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco neste texto. Aleluia. Todos encontraram? Aleluia. É bastante conhecido, diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meus irmãos, nós conhecemos este texto. Se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que o profeta Jeremias, tido por muitos como profeta chorão, ele vai profetizar ali que o povo seria levado a cativeiro, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E quando nós olhamos para as profecias de Jeremias, nós vemos que mesmo ele sendo um profeta de Deus, ele profetiza dizendo que aquilo que acontece não tem mais como voltar atrás. Deus estava levando o seu povo para tratar com o seu povo. E da pior forma possível, Deus leva o seu povo para ser tratado nas mãos do inimigo. Quando nós olhamos para o período babilônico, nós vamos ver que Deus vai estar levando o seu povo, a nação de Israel, a nação de Jerusalém, a nação de Judá, para ser tratada por eles. E da maneira mais terrível possível, nós vamos ver que quando o rei da Babilônia
Ele faz o primeiro cerco, ele vai levar ali alguns homens. E quando ele leva um jovem por nome de Daniel e alguns dos seus amigos, que nós conhecemos este texto. Porém, esses jovens faziam parte da nobreza judaica. Às vezes nós olhamos para isso e nós pensamos assim sobre Daniel, sobre a sua vida. E quando eu olho para isso, eu vejo que nem sempre o cativeiro que você está atravessando na sua vida é para te matar. Nem sempre a dificuldade que vem na sua vida, a enfermidade, o problema, a luta que o Senhor coloca na sua vida vem para te matar. Se nós olharmos para o caso daquela menina ali que ela prega para Naamã, ela é uma estrangeira, longe de casa, ela tinha tudo para voltar atrás, está tratando pela idade dela, mas ela não negou o nome do Senhor. Nós estamos reunidos aqui com alguns jovens, então nós vemos que esta idade que nós temos, que nós estamos passando, nós vamos ver que nós temos duas escolhas. Nós podemos escolher o mundo que tem alguns prazeres, ou nós podemos escolher estar na presença do Senhor. E aqui nesta noite eu estou aqui para te dizer que você escolheu a melhor parte da sua vida, que está na presença do nosso Deus. Não importa se você está enfrentando um cativeiro babilônico, não importa se você está enfrentando algumas perseguições, algumas lutas, eu quero dizer para você que este cativeiro, que este problema, que esta luta vai revelar a sua verdadeira identidade com Deus de adorador. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que ele tem aproximadamente 17 anos, ele ali é um jovem, ele vai levado a cativeiro, e quando ele chega ali, ele já tem a nobreza judaica, então ele tem algumas regalias, porém ele não quis se contaminar com o manjar do rei. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Daniel já tinha em seu coração, a Bíblia diz que assentou no seu coração, não contaminar com aquilo que o rei ofereceu. Eu digo para vocês nesta noite, jovens, o mundo pode até te oferecer alguns pratos, mas se você nesta noite entender, você sabe que o mundo pode ter prato, mas só Jesus te traz banquete, só Jesus te oferece o melhor. O mundo pode até te oferecer algumas coisas que aos olhos pode até parecer bonita, pode até parecer prazerosa, mas só Jesus garante a vida eterna, só Jesus garante a salvação da sua vida. Então, quando eu olho para Daniel, um jovem que vai crescer então num período babilônico, eu quero dizer também para você que não importa onde você estiver, quando você tem Deus na sua vida, você cresce no deserto, você floresce no deserto, você caminha no deserto, você adora no deserto, você adora no período babilônico, mas o seu Deus você não nega. Então entenda uma coisa nesta noite: se você é fiel ao seu Senhor, se você tem um propósito contigo, não importa o que você está passando, o seu Deus é maior. Você tem que se manter fiel à sua prioridade, você tem que manter fiel ao seu Deus que você serve. E quando eu olho para isso, nós vamos ver que o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz, mas quando ele chega lá, ele tem o seu nome trocado, o seu nome mudado por um nome de Beltesazar. Quando nós olhamos para isso, um nome que tem ali uma influência dos deuses falsos, mas sabe o que eu aprendo aqui? Que pode até trocar o nome, mas a identidade que você tem no seu coração de adorador, ninguém troca, ninguém tira, porque foi Deus que te colocou. O mundo pode até tentar trocar o seu nome, mas a sua verdadeira identidade, somente você e Deus que tem direito nisso nesta noite. Você entenda que o mundo pode estar aí te proporcionando algumas coisas, mudar o seu nome, trocar o seu nome, mas permaneça fiel ao seu Deus, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa se é no trabalho, não importa se é no lar, não importa se é na rua, mas mantenha a sua posição, porque o jovem que adora ao
ao Senhor, o Senhor honra. Quando nós olhamos então para isso, nós vamos ver que Daniel alcançou uma ocupação extraordinária. O capítulo de número 6, já fazendo uma exposição aqui bem rápida, nós vamos ver que Daniel alcançou então o cargo de príncipe dentre esses três. E quando nós olhamos, desperta a inveja. Meu jovem, meu irmão, minha irmã, não preocupa se você tem causado inveja no trabalho, se você tem causado inveja na onde você passa. Eu quero te dizer nesta noite, Deus te chamou para ser a diferença. Então o mundo vai tentar fazer alguma coisa para tirar a sua identidade. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que desperta a inveja. E eles procuram alguma coisa contra Daniel. E sabe o que eles não conseguem achar contra Daniel, a não ser contra a lei do Deus deles? Mas entenda uma coisa, quando mexe com você está tudo bem, quando mexe aí onde você vai está tudo bem, mas quando mexe com o nosso Deus, ele se levanta do trono. Sabe por que ele é poderoso e fala assim: eu estou descendo para abençoar o meu filho. Ele está mexendo agora com a lei do nosso Deus, e com o nosso Deus não se mexe. Então quando eles mexem contra a lei de Deus, então eles vão estar levando até o rei Dário, dizendo assim: nós temos então um problema contra Daniel. Este Daniel, ele adora ao Senhor, ele ora ao Senhor. Então faz um período de 30 dias, este rei não sabe que estão tramando contra a vida de Daniel, porque ele amava muito. Entenda que o versículo de número 2 diz assim, que ele tinha, o versículo de número 3 diz que ele tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente de Daniel, nesta noite, ele reina sobre a sua vida, ele reina sobre a sua casa, ele reina sobre a sua família. Esse espírito excelente de Daniel, às vezes pode até causar inveja lá no mundo lá fora, mas o nosso Deus está do nosso lado nesta noite para te guardar. O nosso Deus está nesta noite conosco. Então nós não temos que preocupar. Quando nós olhamos para isso, então um decreto é assinado no período de 30 dias, que ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o Deus que tinha na Babilônia. Então nós vamos ver que palavra de rei não volta atrás. Ele assina este decreto, e quando nós olhamos para isso, ele não sabe que Daniel estava passando por isso. Mas sabe, quando eu vejo para Daniel, eu começo a entender o que Daniel diz lá no capítulo 2, no versículo 22, que diz assim, que é ele que estabelece reis, é ele que tira rei do trono, é ele quem coloca. Daniel está dizendo assim: aqui na terra passa rei e vai rei, mas lá no céu permanece um rei para sempre. Então eu prefiro adorar ele 24 horas, orar 3 vezes ao dia, mas jamais eu vou esquecer do Deus que eu tenho. Então nesta noite eu estou te propondo, o mundo pode fazer até alguma coisa contra a sua vida, para te afastar da presença de Deus, mas você chegou até aqui para orar ao Senhor nesta noite, para adorar o Senhor nesta noite. E não é enfermidade no seu lar que vai te causar pânico, não é enfermidade na sua família, não é os problemas, não é o desemprego. Sabe por quê? Quando você ora, o Senhor Jesus, ele desce lá do trono. Moisés, mas e se ele não te livrar antes da cova? Ele te livra dentro da cova dos leões. Você pode ser jogado lá, mas o leão vai ter que jejuar, o leão vai ter que fechar a sua boca, porque Deus está contigo. A oração te prepara para momentos, a oração te leva a um grau de espiritualidade maior. Então nesta noite, não pare por nada de orar ao Senhor, de adorar ao Senhor, mesmo que lança decreto contra a sua vida, não importa o que você está fazendo, não pare, mesmo que seja palavra de rei, não importa, o nosso Rei dos Reis vive, e Ele está aqui nesta noite. Você pode adorar, você pode exaltar e glorificar ao nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Agora entenda, um jovem que chega vendido, vamos dizer assim, que chega deportado. Nós temos também a história de José,
que vai ser vendido para o Egito, tem o seu nome trocado, mas não aceita a sua identidade ser mudada. Entenda uma coisa, as dificuldades da vida passam, mas Jesus permanece para sempre. As dificuldades da vida vêm e vai, mas só o nome do nosso Deus permanece para sempre. Então entenda nesta noite uma coisa: por mais ainda que o mundo fale da sua vida, por mais que o mundo tenta roubar a sua identidade, se você tem uma identidade de adorador, não pare de adorar o Senhor, mesmo sem palavras. Dobre o seu joelho e fala com o Senhor, mesmo que custe a sua vida, mesmo que você vai para uma cova dos leões, mesmo que você vai ser jogado no calabouço, mesmo que você vai ser vendido pelos seus irmãos, como o caso de José. Se o Senhor está contigo, você vai prosperar no deserto, você vai prosperar no Egito, você vai prosperar na Babilônia, você vai prosperar nesse momento que você está passando. Entenda que tudo é fase, mas o nosso Deus jamais abandona a fase que você está atravessando. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que o rei fez de tudo para livrar Daniel, mas ele não conseguiu. Ei, às vezes nós fazemos de tudo para abençoar o nosso amigo, para ajudar o nosso amigo, mas quando você não consegue mais, aí você dobra o seu joelho, apresenta o seu amigo a Deus, porque é assim que Deus cuida dele. Às vezes não está no nosso alcance, mas das mãos do Senhor Jesus jamais fugiu. Quando nós olhamos para isso, então ele vai ser jogado naquela cova dos leões, ele vai ser lançado lá. E quando nós olhamos para o versículo de número 12, versículo de número 13, diz: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia ele ora. E isso vai levar Daniel para a cova dos leões. Mas agora entenda que a oração de Daniel prepara Daniel para estar entrando naquele lugar. Sabe o que eu olho, pastor? Quando eu vejo Jesus, a Bíblia diz assim, que ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Agora imagina, Jesus sendo homem, sendo Deus, cheio do Espírito Santo, não foi livrado de ir ao deserto, ser tentado pelo inimigo, mas ele atravessou aquele deserto. Sabe o que eu entendo aqui? A oração de Daniel não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou dentro da cova dos leões. A oração que Jesus faz não livra Jesus da cruz do Calvário, ele morre pelo meu e os seus pecados, mas Jesus passa pela cruz vitorioso. A oração de Paulo, 3 vezes que ele ora, pedindo para que o Senhor retirasse aquele espinho da carne dele, o Senhor responde dizendo assim: não, a minha graça te basta. Vamos entender então que nem sempre o não do Senhor Jesus traz para nós um mal, mas traz um benefício, porque é melhor você ter a graça melhor do que você passar, atravessar por tudo isso, ver o milagre do Senhor Jesus, que às vezes tem a oração sua respondida. Entenda, o fato de Jesus estar em silêncio, ele está trabalhando em seu favor nesta noite, ele está trabalhando em prol desses jovens, ele está trabalhando em prol da sua família, quem sabe do seu pai, da sua mãe. O Senhor está trabalhando até mesmo através da sua oração. E o Senhor, às vezes nós pensamos assim: mas precisa ser uma grande quantidade. Não, precisa de ter qualidade na presença do nosso Deus. E para isso esses jovens, eles não se venderam, mesmo com os nomes trocados, mesmo abandonando tudo. Pensa nas regalias que tinha ali na Babilônia. Quem sabe poderia ter tudo de marca, sendo um príncipe, chegando a cargos maiores, almejando coisas maiores, mas o princípio que está dentro do coração ele não vendeu. O princípio de adorar o Senhor. Jovens, não importa se você vai ter casa boa, se você vai ter emprego bom, se você vai ter uma vida de futuro boa, mas não deixe a sua identidade de servir a Jesus. O melhor e o maior testemunho não é aquele que você conta que levou facada, que levou tiro, que passou por isso e passou aquilo. É aquele que você fala assim: um dia eu levantei as minhas mãos, a misericórdia de Deus, eu sirvo a Ele. Então entenda nessa
nesta noite que é necessário atravessar, mas quando nós atravessamos com o Senhor Jesus é diferente. E não é o momento que vai fazer você fracassar, não é o lugar que vai fazer você fracassar. Quando eu olho para os seus pés, mas a sua boca jamais estava preso de adorar o Senhor, o seu coração jamais estava preso. Então entenda, não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar. Não é o momento que você está passando que vai fazer você pensar em desistir, mas você vai prosseguir, porque você é forte, porque você é corajoso, porque você tem identidade com Jesus, porque você adora o nome dele, porque você prostra somente perante um rei, que é aquele que está no céu. Então não importa a dificuldade, não importa a luta. Quando nós olhamos para isso, no versículo de número 19, diz assim: dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar. Nós vamos ver que o rei sabia que Daniel era temente ao Senhor, sabia que ele tinha um Deus poderoso, e ele fala assim: Daniel, será que foi possível o seu Deus te livrar da mão, da boca dos leões, te livrar dessa cova? E nós vamos entender então que Daniel vai estar falando assim: ó, vive rei eternamente. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou vivo aqui porque o meu Deus me guardou, porque o meu Deus me protegeu. A Bíblia diz que ele chega até um pouco meio triste, mas quando ele ouve a voz de Daniel, ele fica alegre. Entenda de uma coisa, alguns estudiosos dizem que Daniel tem aproximadamente 82 anos agora. Não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor protegeu Daniel desde os 17 até os 80. Sabe o que eu entendo aqui? Jovem que busca a presença do Senhor vai envelhecer na presença do Senhor, vai crescer na presença do Senhor, vai construir uma família no caminho do Senhor, vai ter filhos no caminho do Senhor, e ainda vai ser abençoado. E o fato de você estar cheio do Espírito Santo não significa que você não pode enfrentar problemas. Você vai enfrentar problemas, mas o nome do Senhor é glorificado, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle do seu problema, no controle da sua luta. Foi Deus quem criou os leões, foi Deus que fez aquela cova, foi Deus quem colocou Daniel lá. Então entenda que o caminho que você está nesta noite, Deus está contigo te guardando, Deus está contigo te protegendo. E jovens, mais uma vez eu digo, não venda a sua identidade com Cristo, não venda o que você faz ali no seu 24 horas com o Senhor Jesus, no seu, vamos dizer ali, na sua intimidade com o Senhor. Não venda, não troca por nada neste mundo, nem por manjares, porque o banquete espiritual é bem maior que te espera no céu. E vale a pena você seguir Jesus, vale a pena você buscar Jesus. E mesmo que as lutas passem em nossa vida, passaremos nelas, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Então não perca um dia de oração com os jovens, não perca um dia com os jovens na presença do Senhor, porque isso é importante. Nós vemos que isso, essa intimidade, essa influência, este fogo que o Senhor Jesus coloca aqui para estarmos juntos nesta reunião, é o Senhor que trabalha em tudo. Então nesta noite eu termino aqui a minha palavra dizendo para você: se você caminha na presença do Senhor quando é jovem, quando você envelhecer, você terá história para contar, e o seu Deus vai te proteger de todos os problemas. Não importa as dificuldades, permaneça na presença do Senhor. Assim como a Bíblia diz, quando nós olhamos que alguns deles escreviam Deus dos meus pais, você precisa guardar os Deus dos seus pais e jamais esquecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que mesmo se a cova estiver te esperando, lá tem um Deus esperando contigo. Que mesmo que a fornalha esteja te esperando, o Senhor entra contigo na fornalha. Que mesmo aquele momento de Jesus atravessando ali pelo deserto, indo para a cruz, o Senhor Jesus venceu. Nós também precisamos entender que somente aquele que para que não consegue vencer. Mas se você nesta noite caminha, prossiga,
marcha para o alvo que é Cristo e busque ao Senhor, ore ao Senhor, não se venda por nada, nem por decretos, nem pelo mundo lá fora, nem pela uma amizade, por nada neste mundo não troque Jesus, porque só assim vai valer a pena aquele grande dia. E se Ele não vir buscar, você terá uma velhice abençoada até encontrar com o Senhor Jesus. Então que nesta noite o Espírito de Deus fale melhor em cada coração e entenda que a tua oração, ela pode te livrar de momentos piores. Às vezes nós esperamos algo benéficos para a nossa vida, mas mesmo que não venha no tempo certo, no tempo de Deus, Ele está conosco para nos abençoar. Que Deus abençoe a todos. Eu retorno o microfone para a direção e que Deus abençoe a todos.